A geração de ouro da Era Taisho chegou ao seu final. Quem seriam seus substitutos? Como ficaria organizada Demon Corp caso a história de Demon Slayer tivesse continuado com a sobrevivência do Muzan? Quem agora seriam os Hashiras, os pilares da humanidade? No vídeo de hoje, vamos entender o nível de poder de cada personagem ao final da obra de Demon Slayer, e qual deles teriam capacidades de se tornarem pilares. Para contextualizar, após uma despedida para Gyomei, Muichiro, Mitsuri, Obanai e Rengoku, o aposentador de Tengyuzui, das 9 vagas iniciais como Hashiras, 7 ficaram disponíveis, sem ninguém para substituí-los. Apenas Gyuto Mioki e Sanemi Shazogawa continuaram em suas posições. Mas analisando com muita calma, podemos concluir que a Demon Corp teria uma nova geração chegando logo na sequência, misturando um pouco da experiência da geração anterior com um sangue novo que estava ali por vir. E acredite, o nível dos caçadores iria subir um pouco mais. Seriam 8 pilares que iriam compor essa nova geração. E agora, nesse vídeo, vamos conhecer cada um deles, suas habilidades, seus feitos e poderes usados na obra de Demon Slayer. Afinal, quem são esses 8 selecionados? Vamos ver agora. Observação. Uma observação muito importante é em relação ao estado do corpo das pessoas que eu vou falar aqui agora, após a batalha final de Demon Slayer. Como vimos no capítulo extra feito pela Gotouji, a maioria dos participantes da batalha final tiveram aquelas sequelas graves, mas para nossa análise a gente vai considerar eles sem essas sequelas. Apenas falaremos de seus desempenhos físicos, feitos e habilidades dentro da obra. É só um aviso para não ficar estranho que eu vou falar aqui agora. Começamos a lista com 2 caçadores, Takeuchi e Murata. Ok, vai parecer meio estranho agora de primeira, meio bizarro, mas esses 2 aqui tem um caso meio especial, é diferente. Eu vou explicar pra vocês, calma. E não, apesar de tudo, não é ironia. Esses 2 têm sim um nível de um pilar definido pela obra. Eles têm os requisitos e são tão fortes quanto um pilar iniciante em experiência para a caça de grandes inimigos. Vamos começar falando um pouco do Murata. Murata é um caçador que conhecemos lá no Monte Atagumo, onde ele se mostrou um pouco diferente dos outros caçadores. Dentre os 10 que estavam junto com ele naquela missão do Monte Atagumo, ele foi o único que não acabou sendo usado como marionete, e também o único que conseguiu se locomover do local e se esconder para esperar reforço. Apesar de parecer algo meio cômico, o Murata tem sim uma certa noção grande de campo de batalha, pelo menos para o que aquela missão exigia, tanto que ele sabia que se tratava de um Oni poderoso e os pilares seriam necessários, já deduzindo que Inosuke e Tanjiro não seria o suficiente. Isso mostra sua experiência em campo de batalha, alguém que luta há tanto tempo quanto Gil Tomioka, como foi nos confirmado no capítulo 185, quando Murata nos diz que ele e Gil estão juntos desde a seleção final. Murata, durante o capítulo 30, pede que Tanjiro e Inosuke seguissem pela montanha, enquanto ele sozinho cuidaria de seus companheiros que estariam sendo controlados, assumindo que os outros 2 eram mais fortes que ele e deveriam enfrentar o Oni responsável por aquele ataque, enquanto ele deveria continuar ali, lutando e se adaptando aos movimentos lentos e simples daqueles que estavam sendo controlados. E nesse momento ele afirma o seguinte, abre aspas: "Eu sinto muito por mostrar a vocês esse meu lado meio vergonhoso, mas eu também sou um membro dos caçadores de Onis." Fecha aspas. E ele segue lá, lutando e usando tudo de si, enquanto os outros 2 avançam pela montanha, em busca de cumprirem seus objetivos. No capítulo 41, vemos Murata sendo atacado pelo Kikijutsu da Aranha Irmã, ficando preso em um casulo de ácido. Apesar de ele de certo modo adiantar a presença do Oni e ver a sua chegada, Murata não pôde cortar seu Kikijutsu. Nesse momento, ele ainda era muito fraco para isso, sendo assim derrotado e posteriormente salvo por Shinobu Kocho. Voltamos então a nos encontrar com Murata novamente no capítulo 134, já durante o treinamento pilar, onde Murata se provou um caçador destacado entre os caçadores que não eram destacados. Ou seja, tirando os pilares Zenitsu, Inosuke, Kanao e Tanjiro, Murata era o cara que era destaque da geração da Era Taisho, ou seja, o mais forte entre os fracos, mostrando que de certo modo ele era sim um cara promissor, chegando até o treinamento de Gyomei Himejima. No treinamento de Gyomei, Murata demorou um dia inteiro para terminar o treinamento da cachoeira. De acordo com ele não conseguia se acostumar com a água. Tanjiro e Inosuke foram bem nesse treinamento e se acostumaram relativamente rápido, apesar do Inosuke quase morrer no processo por hipotermia. E sim, quando eu digo morreu, o Inosuke quase morreu de verdade. O treinamento pelo lado da pedra era bem pesado. Murata acabou ficando preso no treinamento dos troncos. Ele e outro caçador, durante o treinamento, pensam um pouquinho nas coisas que Tanjiro e Inosuke diziam sobre a marca, e afirma, abre aspas: "Nós somos pessoas normais que não avançaram nos Sanks como monstros, então não temos ideia do que eles estão falando." Fecha aspas.
Muitos caçadores desistiam do treinamento de Gyomei Medima. Era algo quase desumano, mas Murata persistiu, um dos poucos caçadores que resolveu continuar no treinamento no Pilar da Pedra. E sim, isso aqui demonstra grande perseverança e coragem por parte dele. Afinal, como eu disse antes, era um treinamento feito para monstros. E o próprio Murata reconhece que ele entende de certo modo por que tem poucos pilares na Demon Corp. Afinal, aquele nível de treinamento não era para qualquer um. Pouquíssimos caçadores, além daqueles de destaque, conseguiriam passar por aquele treinamento. A grande maioria parava ali em Gyomei, e Murata de certo modo foi um deles. Ele acabou não passando o treinamento de Gyomei Medima, mas só dele chegar até lá e continuar no treinamento já é algo excepcional. Murata se trata de um usuário da respiração da água, alguém que domina a respiração concentrada de foco total. Talvez não perfeitamente, mas em um nível que pudesse derrotar Onis poderosos. A respiração concentrada de foco total constante, aparentemente, nunca foi passada para Murata, mas por seu desempenho no Castelo Infinito e no treinamento, podemos dizer que ele conseguiria dominar essa habilidade caso fosse introduzida a ela. No Castelo Infinito, após salvar o Zenitsu, Yushiro se mostra sendo escoltado em um grupo pequeno de caçadores, cerca de 4 deles. Um grupo bem menor que a grande maioria dos batalhões do Demon Corp, mostrando seu poder de fogo que provavelmente era bem maior. E dentro desse grupo estava Murata. Dentro do castelo, eles são atacados por uma horda de Onis. Onis que foram nos ditos por Gyomei como demônios de pelo menos nível inferior. Na imagem do mangá vemos 6 demônios que atacam os caçadores, ou seja, uma horda realmente grande. E Murata e seus companheiros vão para enfrentar esses demônios enquanto Yushiro cuida de Zenitsu. E óbvio, levando em consideração que todos eles sobreviveram, eles provavelmente eliminaram todos aqueles Onis. E provavelmente também sem a ajuda do Yushiro, que nem se demonstrou com vontade de lutar com os demônios, apenas queria socorrer o Zenitsu. O próprio Yushiro pede que o Murata derrotasse aquele Oni logo, parecendo meio irônico, mas ao mesmo tempo sabendo que ele seria capaz disso. Ao derrotar aqueles Onis, Murata baixa um dos requisitos para se tornar um pilar, entre aspas, o poder para eliminar uma lua inferior. Posteriormente, vemos Murata carregando o Zenitsu e se juntando a Kanao e Inosuke dentro do castelo, acompanhando os caçadores lá de dentro até o Yushiro. Mas afinal, quem é Takeuchi, o cara que eu falei lá no começo? Onde é que ele entra nessa história? Bom, a todo momento, Takeuchi esteve ali, bem próximo do Murata como seu melhor amigo, e também dentro do grupo de Yushiro. Ele foi o caçador que seguiu pelo castelo junto a Yushiro até Nakimi, sendo mesmo que se ofereceu para ser devorado por Oni para que ele ganhasse mais poder e disputasse com Muzan. Na quebra do castelo, de algum modo, tanto Murata como Takeuchi ficaram vivos, se mostrando extremamente habilidosos em alguns aspectos como caçadores. Eles foram um dos poucos caçadores normais que sobreviveram naquele território dominado pelos Onis. Os outros foram completamente eliminados por Muzan e os outros demônios. Apesar de ferido no ombro, Murata se recuperou, mostrando um ótimo controle de sua respiração concentrada, e seguiu prestando suporte pelo campo de batalha durante o duelo com Muzan. Ele até mesmo chegou a cogitar uma luta com Muzan no capítulo 185, mas para sua felicidade, ou melhor, para sua sobrevivência, Gyu Tomioka interferiu nessa decisão do Murata, mas sim, ele estava determinado a enfrentar o Muzan. Mas no fim, com essa interceptação do Gyu Tomioka, Murata acaba levando o Tanjiro de suas costas para carregá-lo até os socorros, ou seja, carregá-lo até os Kakushis ou Yushiro, se juntando no caminho a Takeuchi. Os dois juntos levantam escombros do castelo para salvar Yushiro e levar o Oni até Tanjiro para salvá-lo, fazendo importantes papéis em campo de batalha. Graças a eles, Tanjiro Kamado se recuperou e pôde continuar lutando com Muzan, criando aquela cena magnífica do Tanjiro usando a respiração do sol enfrentando o rei dos Onis. Se não fosse por Murata e Takeuchi, provavelmente essa cena nunca ocorreria e os caçadores seriam derrotados. Então sim, na batalha final eles fizeram papéis bem importantes. Depois disso, a participação deles não é mais mostrada, mas ambos estavam no meio dos Kakushis e dos últimos caçadores para ajudar os pilares durante a batalha final e nos últimos minutos do Muzan, e são vistos também após a batalha ajudando os feridos. Apesar de os dois não parecerem estar no nível Hashira pelo desempenho que vimos de todos os pilares na obra, eles tiveram todos os requisitos cumpridos para virarem pilares. De acordo com as regras da Demon Corp, esses dois estavam em nível Hashira. Esses dois podiam assumir posições como pilares. É bizarro pensar isso? É bizarro, é sinistro, porque em teoria eles são fracos. Mas é a regra, eles são pilares, são nível pilar, não tem o que fazer. Seriam pilares ridiculamente fracos? Sim. Ou talvez seriam apenas mal treinados, pode ser também, porque Tanjiro e os outros tiveram mestres excepcionais. Enquanto esses dois, Takeuchi e Murata, nunca tiveram sequer um mestre em nível pilar, que poderia ajudar em seus desenvolvimentos, ou tiveram sequer introduções a habilidades como a respiração concentrada de foco total constante. Eles não tiveram isso, e talvez se tivessem oportunidades assim, seriam pessoas mais fortes, como eles demonstraram ser durante o treinamento pilar, onde evoluíram muito. Talvez assim ambos ficariam mais fortes e poderiam honrar a posição de pilares.
Então seria mais um caso de treinamento aperfeiçoado do que não merecer a posição em si. Porque mérito por mérito, eles bateram os requisitos. Agora vamos para alguém mais interessante, Inosuke Hashibira, onde ele mesmo diz que seu título seria algo como o Pilar da Besta. Inosuke tem um crescimento gigantesco na obra, acompanhando o crescimento de seus amigos, Zenitsu e Tanjiro. Para entendermos o nível de poder de Inosuke ao final da obra, basta observarmos um único evento, a luta dele canal com alguém como Doma, que acontece a partir do capítulo 159. Inosuke inicia seu desempenho contra aquele Oni de maneira javalesca. Ele avança contra o inimigo com tudo, óbvio, uma batalha de frente, bem da característica de Inosuke. Em um avanço rápido, Inosuke se aproxima de Doma, obviamente sendo subestimado pelo Oni, que julga a técnica do javali como algo bagunçado, mas ao mesmo tempo, ele observa que Inosuke conseguia fazer coisas de forma diferente, fazia de algum modo aquelas técnicas de espada funcionarem, junto àquela espada lascada e habilidades estranhas, sendo um usuário de dupla empunhadura. Quando Doma vai atacar o pescoço de Inosuke, Hashibira mostra sua flexibilidade, girando seu corpo e refletindo o ataque do Oni com suas pernas, mostrando um estilo de luta animalesco e instintivo, uma flexibilidade de certo modo excepcional e incrível. Inosuke prova sua inteligência quando mostra que todos esses movimentos foram apenas e unicamente para pegar a espada de canal, surpreendendo o Oni, que não previu seus objetivos, não previu seus movimentos, nem passou pela cabeça de Doma que Inosuke queria a espada da caçadora, e de certo modo, nosso javali roubou uma lua superior para alguém sem marca. Isso é um feito absurdo. Literalmente, como eu disse antes, ele furtou uma lua superior 2. Inosuke em determinado momento vai atacar o Oni de longa distância, uma distância bem gigante, dita assim, de modo literal. O próprio Doma acha estranho aquele movimento, estava muito longe para um ataque, mas o ataque é efetivo. Inosuke corta os olhos da lua superior, afirmando que seu alvo na verdade era o pescoço. Para isso, para esse movimento rápido a longa distância, ele havia deslocado todas as juntas de seu braço, posteriormente as colocando no lugar com extrema facilidade, coisa que levou o canal de Tsuyuri a simplesmente loucura. Afinal, deslocar juntas e pôr elas de volta no lugar é algo que humanamente não era para ser possível. Mas Inosuke, como um javali, um estilo de luta animalesco, ele pôde fazer isso. Não me perguntem como, eu também não sei. É algo que, fisiologicamente falando, era para ser impossível. Apesar de ser muito mais lento e fraco que Doma, como vemos quando Oni rouba sua máscara, Inosuke havia de algum modo surpreendido o Oni. Do mesmo modo, esse prova imprudente e coloca sua vida em risco, sem pensar duas vezes, coisa que resultaria em sua morte se não fosse pela canal. Em campo de batalha, os instintos de Inosuke fazem grande diferença, como quando ele gira suas Nichirin para afastar o ataque de Doma com o vento, ou quando a própria lua superior faz uma observação bem importante sobre ele no capítulo 181. Abre aspas, ele também não está inalando minha técnica demoníaca. Por que será? Ah, entendo. Acho que os sentidos dele são bem afiados. Ele sentiu imediatamente um friozinho no ar. Legal, nunca conheci um espadachim assim. Vou me lembrar disso. Fecha aspas. Doma reconhece aqueles instintos de Inosuke como algo realmente útil, uma informação importante para batalhas futuras, coisa que ele anota em sua mente de algum modo. Mesmo percebendo que aquilo ali era um caso especial e bem único, ele percebe que Inosuke é uma pessoa bem diferente das outras, tanto que uma das primeiras frases de Doma para Inosuke é "você é interessante". Tanjiro também nos confirma em meio aos seus devaneios, no capítulo 151, que Inosuke conseguia sentir a intenção assassina de seus adversários, através de sua pele ultra sensível. Foi assim que ele conseguiu sair vivo do ataque por trás de Gyutaro. Quanto maior a intenção assassina de seu oponente, melhor Inosuke consegue definir onde será o ataque. Além de tudo isso, Inosuke dominou os movimentos repetitivos durante seu treinamento com Gyomei Medima, conseguindo agora mover pedras gigantes. Além de tudo isso, ele também consegue usar a respiração de foco total constante durante 24 horas por dia, elevando todos os aspectos físicos para algo sobre-humano durante 24 horas. Sendo o criador da respiração da besta, Inosuke fez com que todas suas técnicas fossem completamente perfeitas para o seu corpo, criando um arsenal gigantesco de movimentos diversos e surpreendentes para o combate. Se convivesse por um pouco mais de tempo com um Tanjiro Kamado marcado ou qualquer outro pilar marcado, com certeza Inosuke Hashibira teria capacidades para despertar sua marca do caçador. Ou seja, ele seria forte bastante para ser infectado pela marca e naturalmente ganhar todos seus boosts. Agora temos Kanao Tsuyuri, a pessoa que assumiria o papel de pilar da flor, sucedendo a posição de Hashira que pertencia a Shinobu Kocho, a sucessora de Kanai Kocho. Kanao, durante a obra de Demon Slayer, tem um grande aumento em todos os aspectos físicos e habilidades gerais, cada vez mais se tornando destacada dentre seus companheiros. Assim como Inosuke, ela também participou da luta com Doma, mostrando também o seu melhor por ali. Kanao era rápida e antecedeu os movimentos de Doma. Ela podia acompanhar a lua superior e se defender de seus ataques.
A caçadora também demonstrou uma ótima leitura de campo de batalha e uma excelente dinâmica com o uso da respiração e o controle sobre a mesma em um lugar perigoso. Bem informada, ela foi capaz de lidar com as armadilhas de Doma, ou seja, evitar respirar o seu Kekijutsu e congelar seus pulmões. Graças a isso, ela pôde lutar com a Lua Superior 2. Mas não foi instinto, foi informação. Seus olhos são algo especial, com eles que ela consegue ver, capturar e analisar situações de maneira muito mais clara, detalhada e rápida, conseguindo reagir quase que instantaneamente a ataques bizarramente rápidos, evitando por várias vezes ser atingida graças à sua visão. Ela também exibe uma grande flexibilidade durante o uso de suas técnicas de esgrima, coisa que ela mistura de certo modo com o campo de batalha também, fazendo movimentos complexos e de grande amplitude. Kanao possui uma vasta experiência em campo de batalha, alguém que caça Onis desde criancinha, como foi nos dito pelo Kakushi Goto. Em sua luta com Doma, ela foi capaz de se manter calma e analítica por grande parte do confronto, onde mesmo sem sua espada, ela soube parar para analisar a situação e pensar em como minimizar os danos. Kanao também é uma excelente conhecedora da fisionomia demoníaca, entendendo perfeitamente como funciona o corpo de um demônio, sendo assim uma ótima aluna de Shinobu Kocho. As suas técnicas de respiração, a respiração da flor, não estão 100% completas, já que Kanai Kocho acabou falecendo antes mesmo de ensinar de fato a respiração para Kanao. A menina aprendeu a respiração apenas observando, e por causa disso, ela tem algumas falhas em alguns de seus estilos, mas mesmo assim, ela consegue desempenhar muito bem em campo de batalha, ao ponto de conseguir seguir perfeitamente o planejamento de Shinobu Kocho para derrotar a Lua Superior 2. Com sua técnica final, Kanao sacrifica sua visão futura através da pressão momentânea em seus olhos, em troca de uma visualização em câmera lenta de tudo ao seu redor, para conseguir reagir rapidamente e finalizar seus alvos sem ser tocada por eles. Essa seria a caçadora que assumiria a posição como Hashira da flor, assim como Inosuke, ela também tem a capacidade de adquirir a marca do caçador, passando um tempo com Tanjiro Kamado ou com qualquer outra pessoa marcada. Agora é a vez de Zenitsu Agatsumo, nosso pilar do trovão. Zenitsu de fato é inquestionável como nosso nível pilar, literalmente o único caçador que venceu uma lua superior sem qualquer influência, direta ou indireta, de qualquer terceiro na obra. Observação, Muichiro Tokito pro lado da névoa, lá na Vila dos Ferreiros, teve ajuda do ferreiro Kotetsu, então não, ele não derrotou o Gyouko 100% sozinho. Ele teve sim ajuda direta ou indireta de outra pessoa, de um terceiro naquele local. Então somente Zenitsu Agatsuma derrotou um lua superior sozinho. Agatsuma, durante o treinamento pilar, foi muito longe junto a Tanjiro Kamado e Inosuke Ashibira, chegando um pouquinho depois do Inosuke no treinamento de Gyomei Himejima, o treinamento final daquele treinamento pilar. Assim como seus amigos, ele avançou pelas fases do Gyomei, mas ficou preso no teste da pedra, enquanto Tanjiro e Inosuke acabaram passando. Zenitsu ficou sozinho naquele treino e recebeu uma carta misteriosa, a carta que mudaria a vida dele como caçador de Onis. Ou melhor, a carta que reconstruiria Zenitsu como caçador. Depois que leu o conteúdo da carta, Zenitsu muda. Ele passa a ficar mais frio e se isola de seus companheiros. Ele diz que há algo que ele precisava fazer sozinho, e assim passa a refletir todos os dias. Durante esse tempo sem ninguém, Zenitsu passou a dar mais atenção para sua respiração do trovão, onde havia aperfeiçoado a primeira forma ao máximo, criando a Rokuren, a Hashiren e a Shinsoku. Quando mais novo, Zenitsu era um garoto problemático. Ele não tinha talento nenhum para o uso de respirações, mas Jigoro Kojima sempre via sua dedicação. O garoto era o que mais treinava, mais qualquer um, ele era muito esforçado. Ele era alguém respeitado pelos outros alunos, e alguém que dominou a primeira forma de forma que poucos dominariam. E apesar de não poder usar as outras 5 formas, na primeira ele se tornaria um mestre. Na época, a respiração do trovão tinha apenas 6 formas. Mas agora, no treinamento pilar, ele iria mostrar que ele ainda era esse garoto dedicado e de determinação inabalável. Entendendo que sua primeira forma já não era mais aprimorável, Zenitsu resolveu fazer alterações na própria respiração do trovão e criou a 7ª forma, aquela que seria mais poderosa e o seu maior trunfo. No Castelo Infinito, Zenitsu avança diretamente pelos corredores do castelo, até chegar a uma sala onde ele se encontraria com Kaigaku. Uma luta provavelmente planejada pelo destino. Era quase que impossível Zenitsu e Kaigaku não ficarem de frente um ao outro. O aprendiz que dominou a respiração do trovão e aquele que renegou o seu mestre. Contra aquele que, apesar de tudo, apesar de ser medroso, nunca abandonou seus princípios. Diferente de todas as outras lutas de Zenitsu no mangá de Kimetsu, essa é a primeira que ele está acordado, sem nem mesmo parecer o Zenitsu que conhecemos, usando suas técnicas de forma completamente consciente. Zenitsu, inicialmente,
até supera a velocidade de Kaigaku com sua primeira forma, mas inevitavelmente, por não possuir a marca e estar enfrentando uma das luas superiores, ele acaba sendo subjugado e muito ferido pelo Kaigaku, que joga o garoto em uma das quedas do castelo. Caindo ali pelo castelo, Zenitsu decide que aquele ali era o momento em que ele e Kaigaku se separariam, a despedida de seu, entre aspas, senpai, a despedida daquele que era o seu irmão de respiração, decidindo também que aquele ali seria o momento em que seu vovô Jigoro Kojima finalmente poderia descansar em paz. E assim ele inicia o uso da 7ª forma da respiração do trovão. Em um instante, a cabeça de Kaigaku já havia sido cortada, como um raio, sem ao menos o Oni perceber ou ter reação àquele golpe. Zenitsu também participa com esse golpe da luta com Muzan, e nem mesmo o rei dos Onis, mesmo em seu desespero para a fuga, conseguia lidar bem com a velocidade do caçador do trovão, e muito mais rápido que qualquer caçador da obra, mesmo os marcados. Sim, a 7ª forma supera até mesmo aqueles que possuem a marca do caçador. E assim como Inosuke e Kanao, com esse nível de poder, Zenitsu poderia também ficar exposto à marca e ser infectado por ela. Ou seja, ficando perto de Tanjiro ou de qualquer outro marcado, Zenitsu também teria marca. E aqui, marcado, ele seria alguém em outro nível, um nível completamente diferente do Zenitsu que conhecemos. Alguém que provavelmente seria o top 2 da geração, já que um ataque indefensável junto a uma velocidade ainda maior seria algo imprescindível. Agora temos os únicos 2 sobreviventes da geração passada de Hashiras, Sanemi Shinazugawa e Gyu Tomioka, o Hashira do Vento e o Pilar da Água. Eu quero falar um pouco mais dos dois juntos, afinal são personagens bizarramente nivelados, como se andassem e crescessem lado a lado. De certo modo, pelo lado de Sanemi, eles eram como rivais. Gyu é um mestre na respiração da água, alguém que aprimorou ao máximo a respiração e deu origem à 11ª forma, o que de algum modo fez com que ele se tornasse o melhor usuário da respiração da água da história da obra de Demon Slayer. Por outro lado, temos Sanemi Shinazugawa, alguém que aprimorou cada uma das formas da respiração do trovão para um nível ainda mais elevado. Ou seja, de acordo com Kyojuro Rengoku, Sanemi pegou cada forma de sua respiração e aprimorou cada uma delas individualmente, para que cada uma delas ficasse cada vez mais forte. Ou seja, a respiração inteira foi aprimorada por Sanemi, elevando ela a um outro nível. Gyu é um tipo de caçador que procura se adaptar ao campo de batalha, como a água se adapta a cada recipiente. Assim, ele faz uma análise dos adversários ou companheiros durante o combate, e cria esses movimentos a partir de alguns de seus conhecimentos de esgrima, normalmente tomando decisões precisas e extremamente importantes, como quando sincronizou com o Tanjiro para destruir uma horda de Onis no Castelo Infinito. Já Sanemi usa um estilo de esgrima muito mais agressivo, avançando e tentando pressionar o máximo possível seu adversário. Shinazugawa conta muito com seus instintos para o combate, usando muito do que aprendeu em campos de batalhas anteriores. Ele também consegue usar o ambiente ao redor completamente a seu favor, sendo muito versátil com seu estilo de luta. O que separa um caçador do outro é o sangue raro de Sanemi. Sanemi é um tipo raro de Marete. Maretes são pessoas que têm o sangue raro, um sangue muito visado pelos Onis. Pode equivaler a mais ou menos 100 humanos normais de nutrição para um Oni. Então sim, é algo muito raro. E Sanemi, ele é um Marete dentre os Maretes. Um Marete dos Maretes. Ou seja, entre os sangues raros, ele é alguém que tem o sangue mais raro ainda. Ele é alguém especial entre aqueles que já são especiais. E assim ele obviamente é muito visado por Onis. Então sempre que Sanemi sai sozinho, é muito mais fácil um Oni atacar ele do que qualquer outro pilar. É como se ele fosse um imã natural de demônios. Com essa habilidade, Sanemi consegue atordoar até mesmo a Lua Superior 1, e sobreviveu durante sua infância inteira sem o treinamento para a caça de Onis, eliminando eles com materiais entre aspas caseiros. Seu sangue é tão raro que um Oni que fica exposto a ele praticamente entra em um estado de impulsividade, como se estivesse entre aspas embriagado, passando a não agir conforme suas próprias vontades, se tornando animalescos. Gyu e Sanemi durante a batalha com Muzan foram parte fundamental da batalha. Sanemi fez grande parte da parte ofensiva contra o rei dos Onis, enquanto Gyu Tomioka mesclava sua força entre a defesa e o ataque, protegendo seus companheiros e ao mesmo tempo atacando Muzan. Muita gente confunde achando que o Gyu só prestou suporte para os seus companheiros, achando que ele só defendeu todos, mas não. Gyu, além de defender, também atacou. Em vários momentos do mangá, a gente vê ele na ofensiva com o rei dos Onis. Pra resumir, Gyu Tomioka fez um papel tão importante, ao ponto de ajudar o Sanemi Obanai na ofensiva e o Gyomei na defensiva, criando assim um caçador extremamente versátil em campo de batalha. E temos também que levar em consideração que Tomioka foi o cara que ficou mais próximo do Muzan durante toda a luta, o cara que chegou mais perto do rei dos Onis. E também o cara que viu o rei dos Onis com seu maior poder, ele foi o primeiro a se encontrar com ele, então ele ficou muito mais quebrado que os outros. E também é importante observarmos que Gyu Tomioka ficou grande parte da batalha com sua Nichiren quebrada ao meio, ou seja, com uma espada pela metade, o que por si só é algo surpreendente. Tanto Sanemi como Gyu demonstram grande resiliência, resistência e principalmente determinação em campo de batalha,
ficando conscientes até mesmo após a queda definitiva do Muzan. Tomioka ainda conseguiu ir um pouco mais, já que chegou a ver a aparição de um novo rei dos Onis. O fato é que esses dois caçadores foram capazes de enfrentar individualmente Kokushibo e Akaza, mesmo estando em ridícula desvantagem. Com suas marcas, eles passaram a acompanhar os Onis de nível 3 os mais fortes, mesmo não sendo mais fortes que eles. Os dois juntos também foram capazes de fazer uma lâmina vermelha em campo de batalha, simplesmente nivelando suas forças, mostrando o quão equilibrados eles realmente eram. E esses dois seriam o pilar da água e o pilar do vento dessa nova geração. Pelo menos enquanto a marca não fizesse efeito. Agora temos Tanjiro Kamada, alguém inegável como o caçador mais forte e vivo da era Taisho. Pelo menos foi isso aí que ele acabou se tornando. Um homem capaz de enfrentar de frente em um duelo de 1v1 contra a criatura mais forte da história. Tanjiro criou o maior combo que um caçador poderia ter na obra de Demon Slayer, de certo modo reproduzindo os movimentos e habilidades daquele que foi o maior de todos os tempos, Yoriichi Tsugikuni. Ao carregar a vantagem do antigo usuário da respiração do sol através de sua família e seus brincos de Hanafuda, Tanjiro cresceu muito na obra, ao ponto de evoluir sua Hinokami Kagura, a dança do Deus Sol, para a respiração do sol original, podendo usar a 13ª forma, onde basicamente é a junção das 13 formas da respiração em uma única, criando assim um ciclo infinito, indo da primeira à 12ª várias vezes. Ou melhor, de acordo com Tanjiro, o pai de Tanjiro, dançando para sempre. Tudo isso enquanto conta com poderes místicos, como a marca do caçador, o mundo transparente e a espada vermelha, criada através de seus próprios esforços através de seu punho. Assim, ganhando um aprimoramento físico, digno de um verdadeiro espírito solar, uma visão periférica perfeita, ao ponto de sua cegueira não fazer diferença, visão dos músculos e estrutura internas do adversário, como seu fluxo de sangue e respiração, anulação parcial ou total da regeneração de Onis ao corte, e estado de abnegação / estado altruísta, também chamado de território divino, o que permite ele atacar seus inimigos sem intenção de matar, ou qualquer outro sentimento que influencie na batalha, bagunçando os instintos do adversário e aumentando drasticamente sua velocidade de evasão, ocultando quase de forma perfeita a sua presença por completo. Tanjiro desenvolve uma luta por mais de 10 minutos com o Rei dos Onis, e consegue fazer todo o ciclo da respiração solar por 2 oportunidades, mesmo com grande parte de seu corpo gravemente ferido e sofrendo com o sangue de Muzan em suas veias. De certo modo, do capítulo 191 adiante, Tanjiro se tornou um verdadeiro predador natural dos demônios, ou melhor, um segundo que poderia ser chamado de Pilar do Sol, ou o Pilar do Sol da nova geração. Bom, chegamos ao final do vídeo, e como já diria um grande sábio, se Bug virou Yonkou, King virou mais forte One Punch Man, por que Murata não poderia virar um Hashira? Mas é isso aí, pessoal, quero agradecer aqui a todos os membros pelo apoio, obrigado de coração, vocês são demais, eu fico muito feliz com o apoio de vocês aqui. Quem quiser virar membro vai estar ajudando demais o canal, nem que seja ali com R$2, 8, pouquinho assim, quantias baixas, vai ajudar demais a apoiar essas super produções que eu vou fazer de agora em diante. O próximo vídeo, esse aqui tá aparecendo na tela, é um spoiler, não vou falar qual é o título, mas é algo sensacional, vai ser 1 hora de vídeo e vai ser bem legal. Mas obrigado a quem ficou aqui, obrigado a todos os boosters do Discord e obrigado de novo. No mais, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!